nunca soube sobre a história de um casamento frustrado? Pois é, os arquétipos do tarô, eles trazem um autoconhecimento que eu chamo de, nessa história, de ecos do tarô. E eu vou contar para vocês. O louco, arquétipo do louco, acreditou no eterno. Ele acreditou que tudo aquilo que ele estava vivendo, naquele momento, poderia ser eterno. Porém, a carta do sol brilhou, e brilhou de uma forma intensa, porque todos os amores, eles são intensos no início. Então o sol brilhou, mas foi só por um tempo. É assim que começa. Até que chega o momento em que a carta do enforcado traz o entendimento que trazer o peso do silêncio fez com que a relação chegasse a um modo de frustração. Porque eu vivi intensamente tudo, entendendo que aquele processo inicial era um conto de fadas. Mas aí a carta do enforcado traz para o nosso entendimento que depois de um período, aquilo começa a ficar no silêncio. É como se nós tivéssemos um entendimento que não era bem isso que eu estava esperando do outro. Não era bem isso que eu queria para a minha vida. Mas, naturalmente, a carta do 2 de copas, que era aquele encontro de almas, que era aquele olho no olho, que era aquele desejo contido que explode quando eu estou do lado de quem eu amo, passou, se transformou em um 3 de espadas. 3 de espadas. A dor da decepção, a dor da frustração que emerge em todo ser humano quando entra numa relação sem base. Aí, o que nos sobra? A carta do diabo. Esse arquétipo, porque o diabo é um arquétipo, ele traduz todo aquele sentimento que inicialmente era tudo o que eu mais desejava, ficou acorrentado nos compromissos, nos comprometimentos, na família que se criou, que se desenvolveu. Mas e aquela paixão? E aquele desejo? E aquele amor? Não. Aí eu começo a analisar a situação, porque começa nesse momento a faltar algo. Parece que algo não está mais do jeito que era antes. Então, a carta do eremita, esse arquétipo, nos leva a essa introspecção. E todo aquele desejo, e todo aquele amor que eu vivi, e todo aquele conto de fadas que eu desenvolvi nessa relação, nesse amor, mas ele não tinha base. Não, ele não tinha base. Aí eu começo a despertar. Eu começo a entender que algo não está bom. E aí eu começo a perceber, através da carta do julgamento, porque eu entro num modo de introspecção e começo a julgar a vida que eu tenho. Era essa a vida que eu queria para mim? Mas agora eu estou vivendo somente dos compromissos que a relação traz, dos comprometimentos, das obrigações. Eu não tenho mais aquele beijo na boca, eu não sinto mais aquele toque. O que está acontecendo? Será que a culpa é minha? Ou será que ele tem outra? Ou será que eu não quero mais? Será que eu não sinto mais? Aí entra o arquétipo da carta do mundo. Carta do mundo. Há uniões que se rompem para que o amor volte a florescer dentro de nós. Gente, é muito complexo, mas é o que estamos vivendo no dia de hoje.
nos casamos, nos casamos por amor, vivemos pouco e logo o fim chega. É o relacionamento sem base. Porque o verdadeiro amor não é aquele que prende, que sufoca, mas é o que desperta. Há relações que se desfazem para que possamos encontrar ou se reencontrar. Porque às vezes isso é necessário para que o coração aprenda que o amor maduro, ele não suplica, nem se acomoda. Ele se conhece, ele se reconhece no outro. É quando o ciclo termina. Não é fracasso. A gente não pode chamar de fracasso um casamento que não deu certo. A gente pode chamar de renascimento. Pois o que morre no outro floresce em nós. E o amor purificado, ele se transforma. Ele sai da dor e passa a ter um conhecimento, um autoconhecimento que em todas as vezes é sagrado. Porque quando a gente pensa que fracassamos em um casamento, não. Nós aprendemos com essa experiência. O bom é que seria que o casamento tivesse base, porque aí, assim como os nossos pais, durariam pelo resto da vida. Mas hoje, os casamentos, eles não precisam mais durar o resto da vida, porque hoje os casamentos precisam existir por amor, por desejo e vontade de um ainda desejar conviver com o outro. E assim é mais uma história do tarô que pode ressoar com você. Mas se você estiver vivendo um momento parecido e precisar de ajuda, conte comigo. Me procure. Gratidão, sempre.